do meu lado também não está bem, eu estou na média, não é? Então nós não queremos a média. A pergunta é: como está a sua vida de oração? Quando nós olhamos, queridos, o texto, não é? Todo o Evangelho de Lucas que nós já lemos, quando nós vemos todo o Evangelho de Lucas, nós vemos Jesus orando, desde o início até o final do seu ministério. Hoje à noite nós vamos conversar sobre a vida de oração de Jesus. Mas hoje pela manhã eu quero conversar com os irmãos sobre a oração do Senhor, que está registrado lá no capítulo 11 de Lucas, quando os discípulos olham para o Mestre e vê o Mestre sempre orando. Quando eles percebem que Jesus está com ele, de repente Jesus se afasta deles. E eu até imagino que em algumas ocasiões eles foram atrás de Cristo para ver o que Jesus ia fazer. E quando eles vão lá, encontram Jesus orando. À noite nós vamos ver que Jesus orou do início até o final do seu ministério. Nós vamos ver que Jesus orou antes de uma grande tarefa, como por exemplo a escolha dos 12. Depois nós vamos ver que Jesus ele ora ao final de uma tarefa, por exemplo, quando ele cura o leproso. E os discípulos olham Jesus, sabem que aquele poder, aquela autoridade que Jesus tem, não só quando ensina, mas também quando cura, aquela autoridade que Jesus tem quando ele expulsa um demônio, eles sabem que essa autoridade é porque o Espírito do Senhor está sobre ele. Ele mesmo falou, não é? O Espírito do Senhor está sobre mim. Mas eles percebiam também que além da presença do Espírito Santo, da unção, do controle e do poder do Espírito Santo agindo naquele homem, eles viam aquele homem também orando, falando com Deus, falando com o Pai. Só que a oração era comum no meio deles. Eles viam os discípulos dos fariseus orando, eles viam os discípulos de João Batista orando. Então quando eles vêm a Jesus e falam: Senhor, ensina-nos a orar, é porque a oração que Jesus estava praticando era uma oração diferente daquela que eles estavam acostumados a ver. Eles estavam acostumados a ver orações vazias. Eles estavam acostumados a ver orações que eram mais um espetáculo circense do que uma oração. Eles paravam nas ruas, levantavam as mãos e começavam a orar. Tinha horário certo para as suas orações, e não importava o lugar onde eles estavam, eles paravam e oravam. E quando eles olham para Jesus, Jesus ele tem uma vida de oração, só que a sua vida de oração não se presta a ser um espetáculo, mas ser um relacionamento com Deus, o Pai. E aquilo chama a atenção dos seus discípulos, e eles então vão até Jesus e fazem então este pedido maravilhoso. São dois pedidos, são maravilhosos na palavra de Deus, principalmente aqui no Evangelho de Lucas. Este que nós vamos ver hoje, quando os discípulos chegam a Cristo, no início do seu ministério ali, eles falam para Jesus: Jesus, ensina-nos a orar. E depois, quando Jesus já está no final do seu ministério, e fala para eles: olha, agora é com vocês, eu vou para o Pai, eu vou me sacrificar, eu vou ser morto, e agora vocês vão ficar, vocês vão dar prosseguimento. Aí eles fazem um outro pedido para Jesus: aumenta-nos a fé. Mas é um pedido que deve ser feito em oração. Como na semana passada o Hélio comentou, né, sobre a questão da fé, né? Para que eu ore eu preciso ter fé. Mas mesmo que eu não tenha fé, eu preciso orar para pedir fé. Mas a oração está envolvida, não é? E deve estar envolvida em toda a nossa vida cristã. Vamos lá para o texto. Lucas capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 4. Diz assim:
E aconteceu que, estando eles a orar num certo lugar, quando acabou, disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: quando orardes, dizei: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos cada dia o pão cotidiano e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal. Amém? Amém. Muito bem. Pensei que a gente não ia encerrar a oração, não. Amém? Muito bem. Esta é a oração. Vamos orar mais uma vez? Está aqui também conosco Janderson. Muito bem. A esposa? Priscila. Muito bem. Vamos, Priscila, fala para nós, por favor. Deus, te damos graças, Senhor, por mais esse dia, por mais essa oportunidade de estarmos agora na casa, aprendendo do Senhor, ouvindo do Senhor, e comunhão, ó Deus, comunhando com os nossos irmãos. Obrigado, Deus, por o Senhor é bom, por teu. Louvado seja o Senhor Jesus. Seja conosco, Pai, durante esse dia, em nome de Jesus. Amém. Bem. O que é oração? O que é oração? Não, pode falar aí. Não vergonha não. Hã? Falar com Deus. Muito bem, boa. O que é oração? Intimidade. Hã? Intimidade. Intimidade. Daqui a pouco eu vou falar sobre intimidade. Isso mesmo, tá certo. Intimidade. O que é oração? Oração, ela é um diálogo entre nós e Deus, onde nós fazemos nosso agradecimento e também podemos pôr nossas necessidades. Isso. Muito Com bem. reverência, cara. Reverência, claro, né? Intimidade com Deus. reverência, né? Isso. Guarda essas palavras: intimidade, reverência, conversa com Deus, diálogo. Que mais? Submissão a Deus. Muito bem. Que mais? Bom, Marco parece que quer falar, tá ali assim, de lado aqui no. Eu acho que a oração é também mandamento de Deus. Mandamento. Muito bem. Orai sem cessar. Muito bem. Vigiar, vamos falar de vigiar também. Só não vamos falar hoje de jejum, viu, irmãos? Jejum a gente vai deixar para outro dia, tá? Senão a gente não termina hoje, não é? Sei que alguém vai perguntar sobre jejum. Jejum a gente fala uma outra ocasião. Compromisso também. Compromisso. Muito bem, não é? Então a oração é tudo isso que os irmãos já falaram, não é? Quem já ora aqui há mais de 5 anos? Vamos começar devagar. Mais de 5 anos. Isso. Quem ora há mais de 66 anos aqui? Isso, tem, não? Mas já pulou para 66 anos já, né? 66 anos. Mas a média da nossa igreja aí, quem ora aqui mais ou menos uns 15 anos de oração. Uns 15 anos de oração. Muito bem, estamos aí numa boa média, não é? Então nós temos aqui vários irmãos aí que estão aí na metade da sua vida cristã. Estamos aí no meio do nosso caminho, com uma vida de oração. Mas só que você então sabe que as duas coisas mais difíceis que tem para o cristão fazer é estudar a palavra de Deus e orar. Orar talvez seja mais difícil. Estudar a palavra de Deus, nós temos um diagnóstico, não é?
levantado pela Escola Bíblica Dominical. Hoje está bem, hoje está bonito, graças a Deus. Se tirar uma foto aqui, o pessoal vai falar hoje, essa igreja ama a palavra, muito bem. Mas se nós tirarmos uma foto da nossa reunião de oração, como é que fica? Não fica. Aí a coisa fica um pouquinho crítica. Porque, de fato, a disciplina espiritual mais difícil. Se você perguntar, pastor, por quê? Não sei. Mas é a mais difícil. E é a questão da oração. E não é porque é online, não. É porque é a oração. Não é? Porque a oração é algo difícil mesmo. Quando você encontra alguém que está em dificuldade, quando você encontra alguém que precisa de aconselhamento pastoral, quando você encontra alguém que está fraco na fé, quando você encontra alguém que está desviado ou desviando, né? O problema é que o que está desviando, às vezes não percebe que está se desviando, aquele que está se esfriando espiritualmente, quando chega no gabinete, né? Os irmãos que já passaram pelo gabinete já podem atestar isso. Primeira pergunta que eu faço, antes de nós tratarmos do problema, aí eu pergunto: como está a sua vida de oração e leitura da palavra? É aí onde nós percebemos que temos uma grande dificuldade. Nós sofremos porque não oramos, nós sofremos porque não estudamos a palavra de Deus, e muitas vezes sofremos, não é? Só porque temos uma falta de fé, e essa fé ela se fortalece por meio da palavra. Muito bem, mas vamos lá, vamos fazer de conta que nós não sabemos orar, e agora então vamos aprender a orar, porque senão você vai falar: pastor, eu já oro há 66 anos. Essa aula de oração é para quem está começando agora, quem acabou de aceitar a Jesus. Não, você vai perceber que nós que oramos já há mais tempo, não é? Nós falhamos muito neste quesito. Então os discípulos perguntaram para Jesus: Senhor Jesus, como é que nós oramos? E Jesus disse, verso 2: quando orardes, dizei. Quando orardes, dizei. Então é preciso falar, é uma conversa com Deus, é um diálogo com o Senhor. Você precisa falar. E às vezes alguém pergunta, né? Eu já recebi essa pergunta algumas vezes: pastor, por que eu devo orar se Deus já sabe de tudo que eu preciso? Antes da palavra sair da minha boca, Deus já conhece todas as coisas, não é? Aí eu vou para o mandamento, porque Ele manda orar. Depois eu vou para o relacionamento. Se eu amo a Deus, eu quero me relacionar com Ele, eu quero ter intimidade, mas eu não gosto muito da palavra intimidade, sozinha. Eu gosto da palavra, eu quero ter com Deus uma íntima comunhão. Uma íntima comunhão. Que a palavra intimidade sozinha, né, nós entendemos, eu entendi o que a irmã Zilda quis dizer. Mas só que por aí as pessoas, neste afã de ter intimidade com Deus, chamam Deus de o cara lá de cima. Você já ouviu isso? O cara lá de cima. Ele acha que pode tudo porque acha intimidade. Exatamente, acha que pode tudo, não é? Eu já vi gente orando, chamando Deus de você. Falei, nem o meu pai terreno eu chamava de você. Eu vou chamar Deus de você? Agora, né? Hã? Exatamente. Então precisa tomar bastante cuidado. É nessa conversa. Eu tenho que saber com quem eu estou conversando. Com quem eu estou conversando? Jesus disse: quando orares, dizei: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Muito bem. Até aqui já nos dá uma lavada muito grande. Primeiro, vou dividir este verso em 3 partes: Pai nosso,
estás nos céus, santificado seja o teu nome. Eu vou começar pelo estás nos céus. Nosso Deus está nos céus. Se Ele está nos céus, Ele não está na terra, porque Ele é uma pegadinha. Ele está nos céus, está na terra, porque Ele é o nosso Deus onipresente. Mas Ele está nos céus. A palavra de Deus deixa bem claro que o trono de Deus está nos céus. E a terra é o quê? Exatamente, né? Está dos seus pés. Agora, você já imaginou esta cena de Deus lá nos céus? O que o Senhor Jesus está querendo dizer quando Ele afirmou: o Pai que está nos céus? Vamos para dois textos. Um eu já trabalhei com os irmãos aqui. Eu vou só ler para nós vermos novamente. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Quando Isaías tem a visão de Deus, o nosso Pai, que está nos céus. Olha só o que diz o texto. Isaías 6, verso 1, diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o seu rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então Deus que está nos céus é esse Deus exaltado. Quando se fala que Deus está nos céus, nós estamos falando nesse Deus que está acima de todas as coisas, que governa todas as coisas, o Criador de todas as coisas. Se você pedir hoje uma audiência com o presidente da República, independente de qual seja, você terá dificuldade. Se você pedir audiência hoje com os ministros do STF, você terá dificuldade. Dependendo do líder espiritual, se você pedir audiência com ele, você terá dificuldade. Para conversar com o pastor Silas, fala com o secretário, e daqui 3 meses eu vou ver na minha agenda se tem espaço para você. É tudo isso. Por isso que eu não consigo falar, então. Exatamente. Você falou com o meu secretário? Eu não sei quem é o secretário. Mas vai querer falar direto comigo? Não é assim que funciona. Tem que falar com o meu secretário. Hã? Não, é mais do que secretário. Isso. Ou seja, mas tem 2 secretários. O João Júnior. E o Paulo. E o Paulo, né? E o Paulo. Na ausência do João Júnior, tem o Paulinho aí. Se você quiser falar comigo, marca. Mas aí eu quero falar com o pastor. Não, mas tem que marcar a audiência com o Paulinho. Ó. Ele vai estar com a minha agenda e está lá tudo direcionado. Agora, se a irmã quiser falar com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, irmã, é brincadeira, não é sério não. Presta atenção. Se a irmã quiser falar com o Senhor do Senhor, o Rei dos Reis, o Criador, o único e verdadeiro Deus, basta apenas orar. Basta apenas falar com Ele, com Deus. Os católicos acham que por nós sermos pecadores, nós não podemos ter acesso direto a Deus. Isso, daqui a pouco eu vou falar. Segura aí. Nós não podemos ter acesso a Deus porque nós somos pecadores. Exatamente. Em um sentido está certo. Nós não podemos. Ninguém pode. Mas quem inaugurou o vivo, o único e vivo caminho foi Jesus. Por nós mesmos nós não podemos. Mas por Jesus nós temos acesso ao Pai. O problema é colocar o outro
caminho, o outro intercessor que não seja Jesus. Não é? Agora entendeu, né? Caiu a ficha. Muito bem. Isso, muito bem. Então, quando o Senhor fala, Pai nosso que estás nos céus, Jesus está pensando na majestade de Deus, na majestade do Senhor. Outro texto que vai nos levar a remeter esta ideia da majestade do Senhor. Outro livro que eu gosto muito de usar para os irmãos, para termos essa visão espiritual, é Apocalipse. Apocalipse capítulo 4. Apocalipse capítulo 4. O Pai nosso que está nos céus. Interessante ele falar Pai nosso, porque ele nos incluiu como irmão dele. Isso. Apocalipse 4. Apocalipse 4 diz assim: depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de uma trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te as coisas que depois dessas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E eis que o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra jaspe e sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante a esmeralda. Ele vai descrevendo aqui. Olha o versículo 8. E os 4 animais tinham, cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Não é? E quando os animais davam glória e honra e as ações de graça ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre. Os 24 anciãos prostraram-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre, lançando as suas coroas diante do trono, dizendo: digno é o Senhor de receber a honra, o poder, porque tu criaste todas as coisas, por tua vontade são e foram criadas. Então, quando nós fechamos os nossos olhos, quando nós oramos ao nosso Deus querido, nós entramos neste ambiente espiritual da presença do nosso Deus. Nós não conseguimos ver, mas a palavra de Deus nos descreve como é este ambiente espiritual, aonde o nosso Deus está assentado no trono. E olhar para Deus assentado no trono, nós olhamos e vemos uma transcendência, né? Nós não podemos alcançar, nós nunca estaríamos ali, a não ser por meio das nossas orações. Um dia nós estaremos, quando formos arrebatados, quando formos glorificados, mas em vida nesta terra, nós podemos adentrar aos santos dos santos, a presença do Senhor, por meio da nossa oração. Então a oração, querido, não é algo tão simples como nós pensamos. É simples de fazer, é simples de realizar, de falar com o nosso Deus. É muito simples, muito fácil a forma como o Senhor nos ensinou a orar. Mas por trás das nossas palavras, o que acontece que nós não vemos, mas que cremos, é que Deus, no alto da sua majestade, assentado no seu alto e sublime trono, o Senhor ouve as nossas orações. Apocalipse capítulo 8. Apocalipse capítulo 8. Quando Jesus estava orando, quando ele foi batizado, o que diz o texto? Jesus, ao ser batizado, ele ora a Deus e os céus se abrem. Depois, lá em Atos, quando Estevão está também para ser morto, apedrejado, ele ora aos céus e diz que os céus se abriram, porque eles estavam orando. Os céus se abrem para aquele que ora a Deus. Olha só o que diz Apocalipse capítulo 8. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. E vi os 7 anjos,
que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. E veio o outro, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário, o encheu de fogo do altar, e o lançou sobre a terra, e houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Talvez isso seja um evento que aconteça só no futuro. Não posso afirmar que isso acontece todas as vezes que nós oramos, mas nós sabemos aqui que em Apocalipse é a oração dos santos, daqueles que foram martirizados, daqueles que foram perseguidos, daqueles que foram mortos, mas que oraram ao Senhor. E diz o texto que a oração dos santos, que foi elevada aos céus por meio daquele incenso, fez os céus pararem e ficarem em silêncio durante meia hora. E ao final daquele silêncio estrondoso, houve um estrondo também, porque houve vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Porque o Senhor parou para ouvir as nossas orações. Então, quando Tiago fala que a oração do justo pode muito em seus efeitos, ele está falando não da pessoa que está orando, mas para quem nós estamos orando, com quem nós estamos falando, com quem nós estamos conversando, com quem nós estamos apresentando as nossas petições. Então, orar, querido, envolve muitas coisas na dimensão espiritual que nós não percebemos, nós não sabemos, mas cremos que é um mover dos céus e da terra, vindo da parte de Deus, quando o justo dobra o seu joelho. Então precisamos orar. Coisas maiores não acontecem no nosso meio, porque nós oramos pouco. Precisamos orar mais. A exemplo do Senhor Jesus, que vamos conversar um pouco mais logo à noite. Então ele diz, quando orar, diz assim: Pai nosso que estás nos céus. Então o nosso Deus está nos céus, nessa sua magnitude. Depois, segunda coisa que eu quero falar aqui: santificado seja o teu nome. Quando ele fala santificado seja o seu nome, está falando desse nosso reconhecimento da santidade de Deus, não é? Quando lá na cultura hebraica, quando se falava do nome de alguém, no nome trazia também a personalidade, características daquela pessoa que portava aquele nome. Quando ele fala santificado seja o teu nome, nós vemos ali os anjos, tanto em Isaías quanto em Apocalipse, o canto dos anjos era sempre o mesmo: santo, santo, santo é o Senhor, não é? O Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então o Deus a quem nós oramos é esse Deus que tem de todos os seus atributos. Eu falo que o atributo principal de Deus, se podemos dizer assim, é o atributo da sua santidade, porque é a forma como a palavra de Deus apresenta Deus. Outro estilo também de escrita hebraico para evidenciar algo importante é a repetição. Normalmente era repetido 2 vezes. Quando no hebraico se repete 2 vezes alguma coisa, está evidenciando aquilo. Quando Jesus conversava com os seus discípulos e iniciava a fala dizendo: em verdade vos digo, os discípulos paravam e falavam: olha, alguma coisa de muito importante vem agora, porque usava o recurso da repetição. E quando a palavra de Deus vai falar da santidade de Deus, ele não fala somente santo, santo, mas fala santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Então esse recurso literário é para evidenciar, não é, e não caiam na pegadinha da internet.
Quando você vai ouvir uma mensagem de Isaías capítulo 6 na internet, um pregador estava dizendo assim: por que o texto está dizendo santo, santo, santo 3 vezes? Aí ele disse, né, na cabeça dele, porque santo é o Pai, santo é o Filho e santo é o Espírito. Quem não conhece a literatura hebraica vai dizer: está certo, o Pai é santo, o Filho é santo e o Espírito é santo. Não, ele não estava falando da Trindade aqui, mas ele estava evidenciando uma característica, um atributo de Deus, que é a sua santidade. Por isso que nenhum pecador pode entrar na sua presença. Mas quando Isaías entra na presença de Deus, da santidade de Deus, ele já reconhece o seu pecado e a sua vida então é purificada. Todos aqueles que têm as suas vidas purificadas pelo sangue precioso do Senhor Jesus, agora podem estar na presença de Deus em oração. Você já ouviu essa expressão? Fulano orou, mas a oração dele não passou do teto? Não é? Várias vezes, né? Então, a nossa oração, ela tem que ultrapassar o teto, ultrapassar os céus e chegar nos céus dos céus, à presença de Deus, porque a nossa oração é feita em nome de Jesus, em nome de Jesus, não no próprio nome. Nós não vamos nos nossos méritos, mas nós vamos pelos méritos de Cristo. E quando Deus olha para nós, Ele olha para nós através do filtro da cruz de Cristo. Aí então, por causa dos méritos de Cristo, atribuídos e imputados a nós, nós podemos chegar à presença de Deus. Esse Deus que é santo. Por isso que nós não podemos chegar à presença de Deus de qualquer maneira. E uma das primeiras coisas que fazemos é pedir a purificação do Senhor. Purifica as nossas vidas. E depois aqui, Pai Nosso, não é? Pai Nosso. Os hebreus também eles eram acostumados a orar a um Deus distante, um Deus transcendente, um Deus que estava longe da sua criação, e está mesmo longe da sua criação, porque a santidade de Deus exemplificada aqui e louvada aqui nesta oração de Jesus, ele fala dessa santidade de Deus, que é uma pureza absoluta. A santidade significa uma pureza absoluta do Deus a quem nós oramos, e também significa, a palavra santo significa separado. Deus está separado da sua criação, Ele não faz parte da criação. Então Deus ele está separado de nós, por um lado, mas por outro lado, Jesus nos ensina a orarmos Pai Nosso. E Jesus usa aqui o aramaico Abba, que significa paizinho. Aí outro nós vamos entrar na questão da intimidade, não, da íntima comunhão. Porque este Deus que está nos céus, na sua majestade, que é santo em toda a sua perfeição, que nos torna muito diferentes dele, mesmo sendo nós criados à sua imagem e semelhança, porque Ele é Deus, nós somos criaturas. Ele é eterno, nós somos finitos. Esse Deus, Ele agora se apresenta como nosso Pai. Pai é um Deus não distante, mas próximo. Pai é um Deus não inacessível, mas acessível a qualquer um de nós. E para acessar, basta orar. Em nome de Jesus, basta orar. Então, a primeira parte da oração que ele nos ensina é isso. Precisamos ter consciência com quem nós estamos falando na nossa oração. Por isso que a irmã falou muito bem, irmã Catarina, preciso temor. Alguém falou também reverência, preciso reverência. Mas não podemos deixar de falar com o nosso Deus. Muito bem. Aí volta a pergunta: como está a nossa vida de oração?
Precisamos orar, precisamos falar. E falar é um privilégio, falar com Deus. Eu via muito lá em Guarulhos, quando vinha um político, aí nós tínhamos que fazer a segurança do político. E o político parecia que tinha um monte de papagaio de pirata, todo mundo querendo estar do lado do político, todo mundo querendo aparecer na foto com o político. Na verdade, se olhava lá, o político não estava nem aí para ninguém, porque ele se sentia importante, autossuficiente. Ele era a última bolacha do pacote. E quando eu lá onde eu trabalhava, no general, ia lá, tapete, exatamente. Agora nós estamos orando e falando com alguém que é superior a todos estes e que nos atende. Está distante enquanto a sua grandeza, mas está tão perto por causa do seu amor. Ele mesmo se auto-intitula como o Emanuel, que é Deus conosco, não é? Então não podemos deixar de orar e falar com esse Deus maravilhoso. A segunda parte desta introdução aqui na nossa oração, agora é de forma mais prática. Eu sei que Deus é o Pai, Ele está nos céus, Ele é o Santo dos Santos, Santo, Santo, Santo. Se Ele está no seu trono, é porque Ele está reinando, Ele é Rei, Ele é o soberano. E a segunda parte diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. Nos céus, os textos que nós acabamos de ler mostra aqui o reinado do Senhor, mostra a vontade de Deus sendo feita. E agora a nossa oração é para que este reino que está lá nos céus se faça presente em nós. E Jesus falou: o reino de Deus está próximo, ou o reino de Deus está entre vós. Nós vamos estudar muito sobre o reino de Deus quando nós chegarmos lá em Mateus. Mateus é o evangelho que fala mais do reino. E lá, querido, nós vamos ver que o reino de Deus é o domínio do Senhor nos corações daquelas pessoas que, de forma voluntária, posso dizer assim, não estou falando de salvação agora, porque senão alguns vão falar: não, pastor, mas não é voluntário. Não, espera aí. Mas na questão de você se sujeitar ao reino de Deus. O reino de Deus, ele se faz presente no coração daquela pessoa que se submete inteiramente a Jesus como Rei e Senhor da sua vida. Se Jesus é Rei e Senhor da sua vida, então o reino de Deus está entre nós. E não só na questão de nós aceitarmos e reconhecermos: eu aceitei a Jesus como meu Salvador, mas Jesus não é só o meu Salvador, Jesus também é o meu Senhor. Jesus é o meu Rei, eu sou servo, eu sou escravo, eu não tenho vontade própria, a minha vontade é do meu Rei, é do meu Senhor, do meu dono. Então o reino está entre nós. Este é um aspecto. O outro aspecto é a manifestação do reino entre nós. E essa manifestação do reino entre nós fica muito claro quando nós estudamos, como já foi estudado aqui, junto com o irmão Érico, sobre a questão das bem-aventuranças. Independente da posição que você tenha, né? Que alguns vão dizer: não, a questão do Sermão do Monte não é para agora, é para o futuro, não é? Outros vão dizer: não, é só para agora. Independente da sua posição, mas a manifestação do reino de Deus se dá quando nós nos submetemos ao Senhor e aplicamos, praticamos na nossa vida tudo aquilo que Ele quer de cada um de nós. Então venha a nós o seu reino, seja feita a tua vontade, não
a minha vontade. Se você, já viu muita gente fazendo isso, orando a Deus, para que Deus faça a oração dele, não a vontade de Deus. Senhor, eu quero trocar de carro. Senhor, mas tem que ser um carro. Eu estou já cansado de Versa. Versa já não me apetece mais, não é? Eu quero aí um Camaro amarelo ainda. Quero um Camaro. Senhor, me dá um Camaro, me dá um Camaro, me dá um Camaro. Eu determino. Senhor, me dá um Camaro, me dá um Camaro. Essa oração, quando ele fala assim, não nos conduza em tentação. Vamos chegar lá. Eu não consigo entender. Vamos chegar lá. Você vai entender daqui a pouquinho sobre não conduz à tentação. Então, querido, quando eu falo que venha o teu reino, eu estou reconhecendo quem o Senhor Jesus é. Ele é rei. Que seja feita a tua vontade. Quando eu peço a vontade de Deus, eu estou reconhecendo que a minha vontade não vale. Por quê? Porque eu sou escravo, eu sou servo. O servo não tem vontade. A minha vontade está sujeita, submissa à vontade do meu Senhor, à vontade do meu Rei. Seja feita a tua vontade. E a palavra de Deus é tão maravilhosa que ela nos mostra que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mesmo que não seja a nossa vontade, a vontade do Senhor é melhor do que a minha. É perfeita e a minha não é. A vontade do Senhor é agradável. A minha pode ser agradável, mas ela será agradável por um curto espaço de tempo. E depois que deixar de ser agradável, vai se tornar um grande pesadelo. Senhor, eu quero um Camaro. Aí o Senhor me dá um Camaro. Aí chega janeiro, vai pagar o IPVA do Camaro para você. Não quero mais, Senhor. Eu não sabia que eu estava pedindo, Senhor. Me dá de volta o verso de novo. Me dá um Fusquinha, então. Ou então me dá um carro de 20 anos que eu não preciso mais pagar IPVA. Estou quase fazendo isso. É, pastor? Sim. A diferença também da vontade de Deus é a nossa. A nossa vontade aponta mais para nós, para nossas necessidades. Somos egoístas. Isso mesmo. Então é a vontade de Deus. E nós já aprendemos aqui, já estudamos aqui, como nós podemos reconhecer a vontade de Deus. E nós reconhecemos pela palavra, nós reconhecemos porque nós temos a mente de Cristo. Não é? Então a vontade de Deus, ela precisa ser reconhecida. E é o que falamos quando se fala em orar com fé. Quando você ora com fé, o problema de muita gente que ora com fé é porque ora com fé em coisas que Deus não prometeu. Quando você ora com fé, crendo naquilo que Deus prometeu, acontece. Às vezes você ora com muita fé, mas aquilo que você quer não é da vontade de Deus. Por mais fé que você tenha, não vai acontecer, porque não é da vontade de Deus. Então nós precisamos conhecer a vontade de Deus e orar pedindo que a vontade de Deus se estabeleça em nós e crer que vai acontecer. Sim, irmão Gabriel. Tem aquele erro muito bonito, Deus é fiel, mas a mim tem um erro, a mim gritante. Você fala que Deus é fiel a mim. Eu não sou Senhor, eu tenho que ser fiel. Exatamente. Ele é fiel a Ele. A Ele, a sua palavra. A sua palavra, a sua vontade, não a mim. Exatamente. Com certeza. Então nós precisamos compreender, orar, compreendendo a vontade de Deus, pedindo que a vontade de Deus se faça. E uma vez que a vontade de Deus foi feita, agradecer e louvar ao Senhor, não é? Pedir pela vontade de Deus, assim na terra como no céu. Muito bem. Aí a partir do versículo 3 ele vai para as questões agora do nosso cotidiano. Dá-nos cada dia o pão nosso, cotidiano, o pão de cada dia. Aí volta para aquela conversa da semana passada de novo. Né? Para um, o pão é um pão com mortadela. Para outro é uma picanha. Né? Para outro, o pão e para outro, né, pode ser, mas o Senhor está falando de coisas básicas, essenciais para a nossa existência,
que não vão nos atrapalhar na nossa dedicação ao Senhor. Então o Senhor nos promete dar o básico, o essencial. Aí tem aquela oração, né, que agora nem lembro quem foi que fez, né? A oração que fala: Senhor, não me dê menos do que eu preciso, para que eu não blasfeme contra o Senhor, e nem me dê mais do que eu preciso, para que eu não me esqueça de Ti. Hã? Isso, exatamente. Foi Davi ou foi Asaf? Não foi Asaf? Então nós precisamos saber que nós temos que ter do Senhor o necessário. E é interessante que o Senhor trabalhou o necessário durante todo o ministério. Quando Ele enviou os discípulos, Ele falou: olha, não leva muita coisa não, leva só uma túnica, leva poucas coisas, não vá colocar muita coisa aí no seu, na sua mochila, leva o mínimo possível, porque eu te sustentarei. Você vai entrar na casa, a casa vai te receber. E naquela época tinha, depois entrando na época dos apóstolos, quando começou as missões, era prática a hospitalidade aos missionários. E o missionário entrava numa casa e ele precisava ficar ali apenas 3 dias. Se ficasse mais do que 3 dias, ele era um aproveitador. Então você vai lá, recebeu o missionário, recebeu na sua casa, lá 3 dias, passou de 3 dias, filho, já anunciou, já falou de Jesus para todo mundo? Vai para outras bandas, não é? Porque aqui não é lugar de descanso não. Descanso Mas teve um que ficou 3 anos e teve 3 anos. E aí nós vamos ver isso lá em Judas, em João, 3 João, quando ele vai tratar sobre esse assunto. 2 João e 3 João, ele vai tratar sobre essa questão da hospitalidade aos missionários. Quando uns ficavam lá quando uns ficavam lá e não queriam mais sair, lá em 3 João era o Diótrofes, né? Gaio queria receber e Diótrofes não queria receber, não é? Então, Só observando que foi Salomão. Salomão? Não foi nem Davi, nem Asaf, foi Salomão. Provérbios, obrigado. Uma linguagem parecida com a de Davi. Marcelo é sensacional, né? Deus abençoe a sua vida. Da palavra de Deus. Isso. Tá Ali, ó. Bota lá o texto, Marcelo. É o Márcio Tigre. Fiquei sabendo essa semana aí, o Márcio Tigre. Provérbios 39. Muito bem. Então nós precisamos do pão nosso de cada dia. Então o Senhor que está no seu alto e sublime trono, Ele se preocupa, não é, com as nossas questões básicas e elementares. Como Ele vai falar lá em Mateus, não é? Que nós não precisamos ficar preocupados com o que nós havemos de comer e o que havemos de vestir, porque o nosso Pai, Ele nos dá todas as coisas. Se Ele veste o lírio e alimenta as aves, não vai alimentar a nós, homens de pouca fé. E é interessante que Ele vai falar sobre a roupa dos lírios. Ele vai falar: nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como uma delas, não é? Então o Senhor nos dá, ore a Deus, não é? Não peça riquezas para o Senhor, não é? Porque a riqueza pode se tornar a nossa ruína, não é? Pode se tornar a nossa ruína. E o pior é você pedir, não receber e ainda continuar arruinado, não é? Então se dedique ao Senhor, ame ao Senhor, fique tranquilo. Interessante também, porque assim, pode ter 3 respostas de Deus: sim, não, espera. O sim é uma maravilha, traz para a igreja. O espera a gente não gosta muito, a gente não assim. Agora o não, a gente nunca agradece a Deus pelo não que recebe, né? Porque a vontade dele sendo feita é melhor para nós. Exatamente. Nós deveríamos, como é assim, a gente deveria, foi negado, eu quero agradecer pela negativa. Eu sei que é duro aceitar isso. Exatamente. É uma submissão total mesmo para chegar assim. Isso é verdade.
complicado mesmo. Mas sobre o pão cotidiano, nós vamos lembrar lá do povo do deserto, né? Maná. O maná, de pegar o maná para um dia. Quando chegava no final de semana, sexta-feira, ele pegava da sexta e do sábado. Se pegasse a mais, o que acontecia? Bolorava. Então nós precisamos tomar cuidado. E é o pão cotidiano. Se é o pão cotidiano, eu tenho que pedir todos os dias. Todos os dias. Aí eu vi uma questão, viu, Aninha? A Aninha está quietinha hoje aqui, presta atenção nessa história. Eu fui almoçar na casa do irmão, vem aqui almoçar em casa, vamos almoçar. Aí quando chegou lá na mesa, a mesa posta, o irmão, vamos orar? Aí nós oramos, aí tinha a filha dele, né? Novinha, né? Parecia a Aninha assim. Aí ela olhou, eu gosto de criança que é sincera. Ô pai, por que o senhor está orando? Porque o pastor está aqui? Aí eu disfarcei, depois tem umas duas colheradas de arroz, o que é? Aí daqui a pouquinho ele vem e fala, ele vai querer consertar e acaba estragando. Ele fala, não, sabe o que é, pastor? O que foi, irmão? É porque lá em casa, aqui em casa, né? Quando a gente faz a compra do mês, nós agradecemos a Deus a compra do mês. Só agradece de mês em mês, uma vez por mês, né? Então é o pão cotidiano, todo dia precisamos orar agradecendo a Deus. Depois, aí vamos entrar naquilo que a irmã está falando, irmã Catarina. Perdoa-nos os nossos pecados, Quando nós entramos na presença de Deus, mesmo sendo Ele, o Pai Nosso, mas Ele está nos céus, Ele está sentado no seu trono, Ele é santo, santo, santo. Quando nós temos consciência da santidade de Deus, não tem como nós não pedirmos o perdão dos nossos pecados. Isaías, quando chegou diante do Senhor e viu a sua santidade, ele disse, ai de mim, porque estou perdido. Moisés, quando viu a santidade de Deus lá na sarça ardente, ele esconde o seu rosto. João, quando vê a santidade do Senhor em Apocalipse, ele desmaia diante do Senhor. Então, querido, a santidade de Deus nos incomoda, porque eu não posso chegar na presença de Deus, ou eu até posso chegar na presença de Deus com os meus pecados, mas eu peço perdão a Deus pelos meus pecados, porque eu não estou olhando para mim, e não estou olhando as pessoas que estão à minha volta. Isaías, ele teve essa consciência, quando ele olha para Deus e fala, ai de mim, porque estou perdido, eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Quando nós estamos na presença de Deus, e estamos na presença de Deus, todas as vezes que oramos, a presença de Deus é santa, e eu tenho que, Senhor, perdoa o meu pecado, eu não tenho condições de estar na tua presença, perdoe o meu pecado. Todas as vezes quando nós começamos um culto, nós sentamos ali para orar, a primeira oração que vem à minha mente é esta, perdoa o meu pecado, que nós vamos adorar ao Senhor, nessa expressão, nós vamos entrar na sua presença, e nós não podemos entrar na presença de Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira, perdoa os meus pecados, não é? E eu gosto muito de uma prática que acontece com os nossos irmãos assembleanos, que eles vêm, antes de começar o culto, eles se ajoelham, cada um do seu lugar ali, e ora a Deus, pedindo perdão pelos seus pecados e consagrando as suas vidas ao Senhor naquele momento. Irmã Neide. Então, muitas pessoas que você conversa quando está desviado, né, está afastado da igreja, quando eles falam que ele está impuro, que no momento ele não deve voltar para a igreja, que ele não está em condições de estar diante de Deus e dentro dos irmãos. Isso é algo que limita a pessoa, né? Claro. A gente todo dia está em pecado, né? Sim. Caso.
Então, se ele for esconder atrás disso, ele vai continuar no pecado. Exatamente. Por isso que, quando o Espírito Santo nos incomoda e apresenta um erro, nós precisamos imediatamente orar e pedir perdão a Deus. Graças a Deus, ainda não ouvi esta oração aqui, e espero não ouvir esta oração, quando você pede para o irmão orar e fala: Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Crente não precisa andar com uma multidão de pecados nas costas. Confessa e o Senhor purifica. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Agora eu tenho condições de estar na presença do Senhor, porque Ele perdoou os meus pecados, não é? Sim, irmã Érica. Ainda sobre essa questão do pecado, porque ainda tem que ficar, eu peço perdão. Sim. Imaginei também, depois de continuarmos a pecar de propósito, depois de conhecer a verdade, já não há mais sacrifício que possa tirar os nossos pecados. Pelo contrário, essa apenas medo do que acontecerá. Medo de julgamento e de fogo violento. Eles virá os que não são contra Deus, porque ele continua pregando, mas também é contra Deus. Hebreus, capítulo 10, versículo 16 e 17. Exatamente, isso mesmo. Por isso que a condição do perdão é o arrependimento. Qual que é o fruto do arrependimento? Mudança. Exatamente. Se não houve mudança, não teve real arrependimento, né? E se não teve real arrependimento, consequentemente não teve perdão, não é? Agora, a condição que se torna talvez o mais difícil para nós. Ele fala, o Senhor nos ensina a orar assim: dizei, perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos qualquer que nos deve. E aí uma outra expressão que nós ouvimos muito: eu perdoo, mas não esqueço. Perdoou? Eu ouvi dizer que perdoar, lembrar sem mágoa. Exatamente. Lembrar sem mágoa, quer dizer, não tem, não esqueço, é que eu lembro, mas sem mágoa. Exatamente. Mas quando alguém fala eu perdoo, mas não esqueço, é porque não perdoou. Não é? Mas quando chegou ali, o que é manter? E não nos conduz à tentação. Calma, irmã, calma. Vai chegar lá, calma. Agora, perdoa os meus pecados, como eu tenho perdoado a quem nos deve. Aqui tem um elemento que está por trás desse pedido, que nós não podemos deixar de falar. Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 18. Mateus 18. Mateus 18, nós vamos falar sobre disciplina e sobre perdão. E aí ele vai contar ali a parábola, né, do Senhor lá com os seus servos. A partir do verso 23 vai dizer assim: por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. O reino dos céus. Lembra que nós oramos? Venha a nós o teu reino. Então o que acontece aqui é a presença ou a ausência do reino de Deus nas nossas vidas, do domínio do Senhor das nossas vidas. E aqui você já conhece a história, né? O rei chama os seus servos para poder fazer a conta, prestar conta, e há um servo que devia para o rei, e o rei perdoa a sua dívida. Aí ele sai, encontra com um servo que também lhe devia muito menos do que ele devia para o rei,
e ele não perdoa o seu conservo e manda prender. Os outros ficam sabendo e contam para o rei o que aconteceu. Aí então o rei chama este servo à sua presença. Verso 32. Então o Senhor, chamando-o à sua presença, disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado o seu senhor me entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de todo o coração não perdoardes cada um seu irmão as suas ofensas. Quando nós falamos que o Senhor nos perdoa, nós estamos falando que Deus está sendo gracioso conosco. Deus nos perdoa por meio da sua graça. Quando nós pedimos perdão a Deus, e Deus, Ele é justo, não existe pecado impune diante de Deus. Todos os pecados são punidos. Nós somos salvos porque os nossos pecados foram pagos por Jesus. Nós falamos de graça, mas a graça não é barata. A graça não é de graça. Custou para Jesus. Então quando nós falamos, Senhor, perdoa os nossos pecados, o Senhor nos perdoa porque Ele usa de graça, da sua graça, Ele derrama a sua graça sobre as nossas vidas. E quando o Senhor Jesus fala, perdoa os nossos pecados como nós perdoamos a quem nos deve, o Senhor requer de todo aquele que ora a Ele que também seja gracioso. Que a graça de Deus venha sobre a minha vida e que ela transborde na vida de outras pessoas. Eu não posso ser um recebedor da graça de Deus e não ser ao mesmo tempo um dispenseiro da graça. Eu não posso pedir ao Senhor, Senhor me perdoa, e o Senhor me perdoa, aí vem o irmão Manuel falar comigo, e eu falo, irmão, não tem jeito para te perdoar. O que você me deve, você tem que pagar. Eu não experimentei a graça do Senhor. Eu não sei o que é a graça do Senhor na minha vida. Então nós precisamos, dessa forma, sabermos que todos somos pecadores. Quando nós pecamos uns contra os outros, nós pecamos também contra Deus. Lembra que José falou para a esposa de Potifar? Eu não posso pecar contra o meu Senhor e contra o meu Deus. Nós podemos pecar, falhar um com o outro, mas tendo verdadeiro arrependimento, eu preciso perdoar. E mesmo que o irmão não se arrependa, eu preciso também perdoar, porque aí o problema é só dele com Deus. A graça de Deus na minha vida não pode ser como uma água que cai em uma represa e fica parada, mas tem que ser como um rio que flui. A graça de Deus vem na minha vida e ela flui, e ela tem que ser distribuída para os demais, para os meus conservos, para aqueles que são servos junto comigo, para com o meu Deus. Agora, se nós não perdoarmos, aí já vai ser dito que a nossa oração não será ouvida. Sim, irmã. Com relação a isso daí, eu tenho uma dúvida. Sim. Perdoar a pessoa, a gente pode perdoar. Esquecer, se você não vai esquecer, porque a gente tem memória, não vai esquecer. A minha dúvida é assim, se eu decidir após isso não caminhar mais com aquela pessoa, eu tenho receio de que ela possa fazer de novo. Com certeza. Isso é errado? Não. De jeito nenhum. O que você não pode é cobrá-la, lançar em rosto. Parece briga de marido e esposa, marido e mulher, né? Que briga
teve uma desavença há 20 anos atrás. Isso nunca aconteceu conosco, né? Acontece só lá na França. 20 anos atrás. Aí quando vem uma discussão, você não tem o que falar, ela está ganhando no argumento. Não, mas 10 anos atrás, há 20 anos atrás, mas nós já não conversamos, você já não perdoou? Aí vem, perdoa, mas não esqueço, não perdoou. Mas, por exemplo, tinha um conhecido nosso, até falando dele esses dias aí, o Enéas. Orem por ele, né? Orem, nas suas orações coloquem lá o nome Enéas, né? É um servo do Senhor que se desviou, né? E hoje está por caminhos muito tortuosos, né? Ele nunca tinha dinheiro para pagar o ônibus. Então nós íamos lá, descíamos o metrô, chegava lá no metrô Vila Matilde. Quando você ia lá para o ponto 273M, né? A linha 273M. Quando você chegava no ponto, né? Parecia boi, né? Colocaram lá aquelas cerquinhas lá, aquela grade, você ficava andando igual bobódromo, aquele negócio ali, você ficava andando. Mas quando você olhava lá na frente, quem estava lá na frente? Esse irmão, estava lá na frente. Ele nunca tinha dinheiro para pagar a sua passagem. E ele sempre falava, me chamava de primo. Ô primo, tudo bem? Tudo bem. Ainda vem um golpe. Tudo bem. Pô, eu estou sem dinheiro, você não pode pagar minha passagem aqui, depois eu te dou? Igual, salva aqui, quero pagar a passagem dele. Aí depois, outro dia, a minha passagem, coisa e tal. Eu falei para ele, você nunca tem dinheiro para sua passagem? Você não sabe que você tem que guardar o dinheiro da sua passagem? Aí ele, não, tenho sim, tem que guardar, mas eu não guardei. Não guardei o dinheiro da minha passagem. Mas ele fala, um dia eu te pago. E ele nunca pagou. Nunca pagou. Agora, o que eu fazia também? Eu não era flor que se cheirava, né? Eu chegava lá e via o Enéas lá no ponto, esperando o ônibus. Tinha uma cantina do lado, eu já ia para a cantina, me dá por isso que eu estou gordinho hoje. Me dá uma coxinha e um guaraná. Ficava lá, gastava meu dinheiro com coxinha e guaraná. Mas falava, mas não vou pagar a passagem desse homem, porque ele é muito folgado. É muito folgado. Aí ele encontrava encontrava o Alcinete, que também pagava a passagem dele. Pagava a passagem dele. Eu ficava ali, enquanto ele não saía, eu não ia lá. Eu tive um carro. Mas encontrava com ele, eu ia cobrar? Não vou cobrar. Está perdoado. Mas eu vou pagar a passagem dele de novo? Não vou. Porque eu sei que ele está abusando. Está abusando. Então, só um exemplo simples para não falar de outras coisas piores. Você vai andar com alguém que você sabe que está no erro. Semana passada, eu fiquei sabendo de um irmão nosso que faleceu, não é? Mas era meu amigo, andávamos sempre juntos, não é? Estávamos sempre juntos. Mas quando eu comecei a saber daquilo que ele estava fazendo de errado, eu me afastei dele. Porque não compactuo. Quando nós não compactuamos com algo que a pessoa está fazendo de errado, mesmo que tenha nos causado algum certo prejuízo, eu perdoo, mas eu vou continuar tendo prejuízo? Não, claro que não. Não é isso que a Bíblia ensina. Ensina-nos aqui perdoemos, não que compactuemos com ele. Então nós não podemos nunca compactuar com ele. Meu avô sempre falava, diga com quem andas e direi como tu és. Exatamente. Então, é perdoar. Perdoar é perder. Perdoar é esquecer. Perdoar é abrir mão, de você cobrar da pessoa aquela dívida. E perdoar também não é um sentimento, é uma decisão. Uma decisão, muito bem. Se for esperar ter sentimento... Não, se for esperar esse sentimento, a gente não vai. Por fim, então, para chegar onde a irmã Catarina queria que chegasse, vamos lá. Finalzinho. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos
do mal. Não nos conduzas à tentação. Aqui é onde algumas pessoas vão perguntar, mas não é não caia em tentação? Mateus vai dizer, mas aqui é não nos conduzas. Aí você vai falar, Deus nos conduz à tentação? Sim. Sim. Só que nós vamos lembrar que a palavra tentação e provação é a mesma. É isso, Érico? Nós aprendemos com o Érico semana passada. A palavra tentação e provação é a mesma. O que nós temos que olhar é o contexto. Tiago já vai falar que o Senhor não nos tenta para o pecado, mas o Senhor nos prova para uma provação maior. O Senhor permite, não é? Por conta do seu propósito, não é? Olha só, Lucas capítulo 4, verso 1. Na minha Bíblia está, não nos deixeis cair em tentação. Está diferente de conduz. Lucas 4 diz assim: e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, depois do seu batismo, e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu alguma coisa. E terminados eles, finalmente teve fome. Deus sabia que Jesus seria tentado lá no deserto? Jesus sabia que ia ser tentado no deserto? Sabia, mas ele foi conduzido, porque ele tinha que cumprir toda a justiça. Então Jesus foi levado para o deserto, e ele precisaria, quando nós falarmos em Romanos, quando nós estivermos estudando Romanos, quando nós falarmos do primeiro e do segundo Adão, nós vamos fazer a comparação da tentação de Adão no Éden com a tentação de Jesus no deserto. Aí vocês vão ver a necessidade do Senhor Jesus ter sido levado ao deserto para ser tentado. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Olha só lá o versículo 31 em diante. Lucas 22, 31 em diante. Disse também o Senhor: Simão, Simão. Ó, repetição, hein? Simão, Simão. Eu vou falar, é importante, presta atenção, Simão. Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Não é? Então ali Jesus sabia o que ia acontecer com Pedro. Aí Pedro vai dizer: não, Senhor, não vou, jamais eu vou te negar. Aí então Jesus fala para Pedro, né? Antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Ou antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Não é? Então aqui deixa isso bem claro. A tentação viria. Jesus sabia, o Senhor sabia. E houve a permissão do Senhor. O próprio Senhor Jesus também passou por esse momento. Verso 39 do capítulo 22. Olha só. Verso 39. E saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, para quê? Para que não entreis em tentação. É a oração que Jesus fez lá. Agora está falando para os seus discípulos: pratica, e eu te ensinei, não nos deixes cair em tentação. Agora, pratica, porque esse é o momento da tentação. E qual era a tentação dos discípulos ali? Algum deles poderia ser reagir ao que acontecer com Cristo, outros fugir. Abandonar, exatamente. Abandonar. Aí diz aqui, verso 41: e apartou-se dele cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava. E Jesus orou: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Muito parecido com: não nos deixe cair em
tentação. Agora, lembra que nós falamos? Venha o teu reino, seja feito o que? A tua vontade. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Então nós podemos pedir a Deus aquilo que nós quisermos, mas nós vamos dizer para o Senhor: Senhor, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Verso 43: E apareceu-lhe o anjo do céu que o fortalecia, não é? Fortaleza no momento da oração. Quando nós oramos, nós os fortalecemos. E posto em agonia, orava mais intensamente. Quanto mais angustiado, a intensidade da nossa oração tem que aumentar. Só que nós fazemos o contrário. Aumenta a angústia, paramos de orar, diminui a oração. E olha só o que vai falar: e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. Então Jesus, a sua agonia intensificava, Jesus orava. Os discípulos intensificava a sua tristeza, eles dormiam. Aqui é uma das falhas aqui dos discípulos, por não orarem, principalmente naquele momento. Por isso que perguntamos, como está a nossa vida de oração? E ele falou outra vez: orai para que não entre em tentação. Isso. 46. Isso. Pode ler 46. Ele disse-lhes: porque estáis dormindo, levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Isso. Então, não permita que, ou não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal. Então, esta tentação pode ser da parte de Deus, sim, para que sejamos aprovados. É da parte de Deus, sim, para o cumprimento do propósito. A igreja já está sendo perseguida. Cristãos já estão morrendo. E o Senhor não os livrou, não os libertou. Muitos morreram. O Senhor não libertou Estevão. O próprio Senhor Jesus não foi liberto. Ele morreu. Ele ressuscitou. Então nós precisamos entender que algumas coisas acontecem por ação divina. O Senhor permite, é plano dele. E outras ações acontecem por conta do maligno, que quer nos afastar, que quer nos desviar, que quer nos fazer cair da fé. E aonde então ele vem e ora: não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Tem uma versão mais antiga que diz assim: o mal, ele já traduz como livra-nos do maligno. Livra-nos do maligno, que é aquele mesmo que pediu permissão ao Senhor para se andar com os discípulos. Foi aquele mesmo que pediu permissão do Senhor para provar a fé de Jó. E o Senhor permitiu. Agora queremos passar por isso? Não. Senhor, não nos conduza à tentação. Mas se o Senhor nos conduzir à tentação, aí usamos a outra versão: não nos deixeis cair na tentação. Por quê? Porque nós queremos ser aprovados por Deus e não reprovados pelo Senhor. Muito bem, aí termina então a oração. Aí alguém vai dizer: espera aí, pastor, mas não está faltando nada aí não? O que estaria faltando aqui? Pois é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Mais ou menos. Por que, pastor, mais ou menos? Não tem que dar glória a Deus, claro, para todos sempre? Sempre. Agora, a questão deste texto é que ele aparece nas nossas versões, mas ele não aparece nos manuscritos, os originais. A primeira vez que aparece uma referência, não é? A Ele seja a glória para todos sempre, amém, vai aparecer no ano de 120, num
texto que foi produzido pelos pais da igreja. E o nome desse texto é Didaquê. Baixa na internet, tem lá, Didaquê. Se você quer saber como viviam os primeiros, vamos chamar de pais da igreja, os primeiros cristãos depois de João, aí tem esse texto que é maravilhoso, chamado Didaquê. Lá onde aparece, quando vão escrever, eles escrevem o texto, aí então lá eles colocam. Muito provavelmente foi copiado de um outro texto que eles tinham em mãos, não é? Que o Didaquê é como se fosse um regimento interno. Ele vai uma declaração de fé, para nos ensinar como servir ao Senhor. Como se fosse uma revista de escola bíblica dominical, não é? Lá ele aparece, mas os textos originais, antigos, até hoje não foi encontrado. Pode ser um extra-bíblico, mas não é antibíblico, né? Por isso que algumas traduções até ainda optaram por manter este final. Mas Jesus então ensina a orar. Nós oramos assim? Assim tem sido a nossa oração? Orar sabendo que Deus, que é o nosso Pai, está nos céus, assentado no seu alto sublime trono? Eu também, se tiver pecado, 10 vezes Pai Nosso. Isso. Exatamente. Depois eu vou falar sobre as continhas lá, que é interessante, porque 20 Pais Nossos, 10 Ave Maria, depois eu vou falar porque, de onde tirar isso aí, tá bom? Nós precisamos colocar em prática. Aí, para terminar, depois você vai ler em casa, tarefa para você ler em casa, Lucas 11, de 5 a 13. Lucas 11, de 5 a 13. Do versículo 5 até o versículo 9, versículo 8, do versículo 5 até o versículo 8, ele vai nos ensinar que devemos orar com persistência. Ore, não pare de orar, ore com persistência. E do versículo 10 até o versículo 13, ele vai mostrar para nós a vantagem da oração. Vale a pena orar, porque quem pede, recebe, quem busca, acha, e quem bate, abre-se-lhe-á. Não é? Eu tenho ensinado isso para o meu neto também, porque ele está assim, em busca do emprego, né? Sem saber como diz. Então, coloca nas mãos de Deus, peça o que ele vai te. Amém. Vamos orar? Não podemos falar de oração e não orar ao término da nossa exposição bíblica. Pedir a irmã Elô que ore ao Senhor pelas nossas vidas, que nos desperte para a oração, para que a nossa igreja tenha de fato uma vida de oração. Não seja oração dominical, não seja oração esporádica, né? Mas que seja uma vida de oração. Nós precisamos ter realmente vida de oração.